O diplomata polonês Jan Karski viu o que se passava no gueto de Varsóvia, assistiu ao embarque das primeiras levas de judeus em vagões ferroviários que antes eram destinados ao gado, rumo aos campos de concentração. Graças aos grupos de resistência, chegou a Londres e a Washington. Apelou para que se iniciasse o bombardeio dos campos de extermínio de forma a interromper o genocídio em curso. O presidente Roosevelt o recebeu e até conseguiu contornar algumas restrições à entrada de refugiados. Mas o conservadorismo americano já era muito forte. Na luta para salvar aqueles que tentavam escapar do terror implantado por Adolf Hitler, surgiram heróis que até hoje permanecem desconhecidos. Um deles foi o católico antinazista Hermann Goering. Ele e a sua companheira, Dorli Schindel, organizaram um pequeno êxodo para o Brasil de 45 refugiados, judeus e não-judeus, das garras do Reich. Und in Genf haben wir intensiv mit dem Komitee der Réfugiés intellektuell zusammengearbeitet. Und da haben sich dann die Flüchtlinge getroffen und wurden betreut, zum Teil auch von der Caritas, von den jüdischen Gemeinden, von den politischen, von den evangelischen und so weiter. Und da war dieses Komitee, hat dann organisiert, versucht, dass die Leute irgendwie auswandern können. Dank des brasilianischen Gesandten beim Völkerbund in der Schweiz, den Herrn Wegelin Vieira, dass wir die Visa für die Schweiz bekommen hatten. Dieser Gesandte am Völkerbund in Brasilien, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Wohltäter der Menschheit. Dem verdanken wir 45 Leute und 3 Kinder das Leben. Brasilien zu dieser Zeit keine Juden mehr angenommen hat. Ja? Also mussten wir alle Taufschein nachweisen, dass wir getauft worden sind und dass wir alle katholisch sind. Ja? Und die armen Leute, die das eben nicht konnten, wie ich zum Beispiel, und noch eine ganze Reihe eben jüdischer Flüchtlinge, da haben die Schweizer katholischen Gemeinden, Pfarrer, haben also uns dann Taufscheine zur Verfügung gestellt und haben also bestätigt, dass wir also getauft sind und dass wir katholisch sind. Und damit, mit diesen Taufscheinen, konnten wir dann eben die Wiesen, die Transitvisen durch Spanien kriegen. Wir mussten ja über Spanien nach Portugal kommen. Ja? Wir sind also wir waren die Letzten, die noch durch das unbesetzte Frankreich gekommen sind. Os milhares de quilômetros que separavam o Brasil da Europa fizeram a tolerância voltar a brotar entre aqueles que viram a Alemanha se transformar numa fábrica de ódios. Numa pequena cidade paranaense, todos os alemães eram iguais. Rolândia, aqui no norte do Paraná, ganhou seu nome em homenagem a Roland, sobrinho e companheiro de lutas do imperador Carlos Magno na Idade Média. Roland transformou-se no símbolo da liberdade dentro da Alemanha. E Rolândia, aqui no Brasil, transformou-se no símbolo da tolerância. Nos anos 30, aqui conviviam nazistas, refugiados do nazismo, judeus e não judeus, preocupados em sobreviver no meio do mato e cultivar a cultura alemã. No início da década de 30, esta região passa a ser colonizada pelo capital inglês. Uma companhia colonizadora alemã, a Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar, compra da companhia inglesa uma grande seção de terras, né, onde fundou a gleba Colônia Roland. Isso foi em 1932. A partir de 1933, né, começam a vir para a Rolândia uma série de elementos que começam a ser perseguidos ou começam a ser admoestados na Alemanha. Particularmente sindicalistas num primeiro momento e depois profissionais liberais de origem judaica. Vieram com boa parte dos seus bens, puderam sair da Alemanha com as suas riquezas e compraram fazendas a oeste da gleba Roland. A partir da Noite dos Cristais,
a situação fica muito complicada. A saída da Alemanha é extremamente difícil, não é? Com a impossibilidade de trazer seus capitais, o que restava dos seus capitais, e aqueles que conseguem chegar em Rolândia não têm mais acesso à terra. E como é que foi a penetração nazista nesse empreendimento, que era um empreendimento econômico? Certo. Um dos funcionários dessa Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar mal conseguia esconder a sua simpatia pelo nacionalsocialismo. Antes ainda da ascensão de Hitler. Isso, antes ainda da ascensão de Hitler. Embora ele fosse funcionário de uma empresa que tinha toda uma origem social-democrata. Oswald Nixdorf, ele era esse funcionário da Sociedade para Estudos Econômicos do Ultramar, né? Ele era o responsável pelo assentamento dos refugiados aqui na região, não é? E a partir de 1935 ele não conseguia mais esconder as suas simpatias e a sua proximidade para com o Terceiro Reich. E como foi a vida aqui em Rolândia com relação aos outros alemães? Porque havia alguns nazistas também. E como foi a gente não sabia quem era quem. Mas a gente vivia naquela solidão. Não tinha luz elétrica, não tinha asfalto, não tinha telefone, não tinha jornal, não tinha nada. Eles eram um tanto separados, não é? Eles ficavam na região oeste da Gleba Holland, não é? Tanto que aqueles que não conseguiram a terra, judeus também, mas que não conseguiram a terra, ironizavam esses outros, o oeste dourado, né? Então aqueles que chegaram com as condições econômicas propícias ainda e tiveram acesso à terra. Esses judeus que vêm para cá, esses refugiados, não tinham nenhuma intimidade com o trabalho agrícola. Não é? Eram profissionais liberais, intelectuais, médicos, dentistas, artistas, não é? Acostumadas ao judaísmo alemão, extremamente assimilado, extremamente culturalista, menos religioso, não é? E vieram para uma região de mata fechada. Um exemplo dessa convivência é o pequeno cemitério de São Rafael. Aqui, judeus, católicos e até simpatizantes do nazismo estão enterrados lado a lado. No Novo Mundo, um mundo novo para os exilados. E o fim trágico daquele que viu no Brasil o país do futuro. Observatório da Imprensa Especial, 70 anos da Segunda Guerra. Longe da terra natal, os exilados adotam o Brasil e ajudam a fazer deste país um lugar melhor. Os sucessivos golpes, as perseguições políticas, o exílio, a censura e, sobretudo, a ditadura do Estado Novo não ofereciam aos brasileiros um quadro animador. Um quadro que ainda era agravado pelos primeiros triunfos militares nazifascistas. Então, uma surpresa. Quem traz a esperança são os desesperados, os poucos refugiados que conseguem aqui entrar. São eles que descobrem o paraíso. São os náufragos exaustos que conseguem enxergar o país do futuro. Stefan Zweig começou a se interessar pela América do Sul ainda nos anos 20, mas só conseguiu conhecer o Brasil em 1936 e recebido triunfalmente. Era o escritor mais traduzido do mundo, herdeiro do humanismo europeu, que naquele momento desmoronava.